Eu até, aqui hoje uma coisa me surpreende, porque o meu gênero é masculino. E eu só tenho visto senadores do sexo feminino. É um bom sinal, Pois é um bom uma sinal. coisa- É um bom sinal, é um bom sinal, sinal. como diz a nossa presidenta. Bem, então, na verdade, eu tenho até os números aqui dentro do meu computador, eu posso até procurar, mas o número exato de gastos, etc., eu não sei, porque nós tivemos recentemente uma reunião com o secretário Elvésio Miranda para discutirmos exatamente essa questão do teste de triagem neonatal. Na verdade, em um primeiro momento, onde o Estado tem poucos pacientes, porque a triagem neonatal tem uma coisa que é muito peculiar, é que ela chama o paciente e ele entra, mas ele não sai. Ele continua pelo resto da vida sendo atendido. Então, durante muito tempo, a gente cresceu muito em Minas Gerais com base na diferença entre o teste do laboratorial e o que a gente gastava. Só que nós chegamos hoje num momento de estrangulamento disso, porque quer dizer, não dá mais para sobreviver exclusivamente com o teste, com o pagamento do teste de triagem. É preciso que se inclua, e acredito que daí a intenção do secretário de ciência, do SAIS nessa questão, é preciso que se inclua isso dentro do Sistema Único de Saúde, porque senão nós ficamos completamente descobertos. E hoje nós temos emergencialmente em Minas Gerais um apoio e o Estado nos fornece anualmente uma suplementação de verbas exatamente para que a gente possa manter o atendimento desses pacientes, né? Então, na verdade, é necessário, não é em longo prazo, não é muito barato essa manutenção, é uma manutenção mais cara, é uma manutenção difícil. E eu queria também alertar, porque é muito importante essa questão da ampliação, mas é importante que a gente amplie com programas pilotos, por isso que nós fizemos programa piloto em Minas Gerais. E me preocupa um pouco, porque, por exemplo, a Inglaterra, que tem espectrometria de massa disponível há muitos anos, ela optou por manter exatamente as mesmas doenças que nós temos, mas uma doença que chama MCAD. E a Alemanha começou com as 53 doenças da espectrometria de massa, e depois de 2 anos ela reduziu para 10. E mais do que isso, ela proibiu, o alemão é um povo mais rigoroso, né? Ele proibiu a divulgação de resultados intermediários, que dá o diagnóstico de outras doenças, e determinou que as amostras sejam destruídas 3 meses após a coleta, exatamente para que não possam ser utilizadas para outros dados. Então, a gente tem é uma questão que a gente tem de pensar, não é tão simples assim essa questão da ampliação. E é muito importante que cada ampliação seja precedida de um estudo, um projeto piloto, onde se veja, porque existe um outro problema na ampliação. A gente tem, por exemplo, numa das doenças diagnosticadas pela espectrometria de massa, a MSUD, ela, nos Estados Unidos, em 2003... em 2007, eles triaram 3.364.612 crianças. Acharam 1.249 exames positivos. Tinham 18 afetados e 1.231 falsos positivos. Então, vocês imaginem, são 1.231 pessoas cuja família tem aquele susto inicial que nasceu o seu filho sadio, que está muito contente, que bate na porta de alguém e diz, olha, as coisas não são tão boas como vocês estão imaginando. E a pessoa entra num processo de diagnóstico e depois, olha, ele não tem não. Não é tão simples assim a readaptação emocional dessa pessoa à vida. Então, é muito importante que... É muito bonito quando a gente fala, pode triar 52 doenças. Ninguém no mundo faz isso. Nos Estados Unidos eles fazem, em alguns estados, eu não vou dar outros exemplos aqui, porque tem outros exemplos, mas se depois alguém quiser, eu trarei esses exemplos para cá, de que a gente não pode ampliar assim de uma forma indefinida. E dizer que realmente o custo mais importante não é o do exame, o custo mais importante é o da manutenção do paciente por um período indeterminado. Certo, obrigada. Secretário.